I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river, hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Ora, pois temos conversado com você, e pessoas pias e santas têm orado com você e o persuadido, e você tem desviado o coração. Ele disse, chefe, sabe, sei que sou mau atirador, não consigo acertar nada. Ele disse, olhe os animais que cacei. Ele deve me amar, ou não os teria dado a mim. Aí está. O que foi? Seus olhos se abriram. Ele se deu conta de quem lhe deu aquela caça, de onde ela veio. O boi conhece o seu estábulo. A mula conhece a manjedoura do dono. Mas o meu povo não sabe, disse o Senhor. Sem dúvida, eles não sabem de onde vêm essas coisas boas. Se seus olhos se abrissem e você pudesse ver. Um tempo atrás, um homem estava a caminho do litoral. Ele estava indo para lá para descansar. Queria refrescar-se, pois gostava muito. Achou que ia gostar de ouvir as gaivotas. Enquanto voavam sobre a água e desciam sobre as grandes ondas com espuma branca, enquanto ressoavam e rebentavam no ar, e queria sentir o cheiro da água salgada. Ele disse, será um bom descanso viver à beira-mar por um tempo. Só quero descansar. Quero viver à beira-mar, ver tudo o que o mar tem a oferecer. O céu azul, como reflete o céu na água. Como a espuma da água salgada borbulha em grandes ondas, bate e rola. E ele disse, se eu puder ficar ali, olhando para isso, e ouvindo o piado das gaivotas. E a caminho da praia, ele encontrou um homem que vinha, e era um velho marinheiro, um velho marujo do mar. Ele disse, para onde vai? Ele disse, vou à praia para desfrutar da excelência do mar. E o velho marujo disse, não vejo nada de especial nele. As águas são só águas. O céu é só o céu. A gaivota é só mais um pássaro. Vejam, ele tinha visto tanto disso que se tornou comum para ele. Não era emocionante para ele. E esse é o problema de vocês.
Vocês têm visto a bondade e os milagres e as coisas divinas de Deus, movendo-se e operando, a ponto disso se tornar comum para vocês. Vocês já não notam. Nas reuniões, tenho notado pessoas onde o Senhor, sob seu discernimento, fala diretamente na audiência, assim como ele fez quando caminhou pela Galileia. E exatamente sua promessa que ele disse que faria. E as pessoas, a primeira vez, dizem, oh, nunca antes. Oh, isso tem de ser o Senhor. A próxima vez, isso tem de vir. E depois de um tempo, bem, é só mais uma coisa. É comum, já passou, vocês não notam. Seus olhos do entendimento, seu coração se fecha para isso. A emoção, a bem-aventurança de saber que o Senhor Jesus ressuscitado está em nosso meio. Deveria elevar cada alma às alturas. Além de qualquer coisa neste mundo que pudesse emocionar, deveria fazer algo com você. Deveria sacudir sua fé, a ponto de você abrir cada porta da fé e tudo mais, dizer, Senhor Jesus, toma a posse total de mim agora. Toma-me em teu cuidado. Aqui, entra no meu coração. Tira meu egoísmo. Tira meus mal-entendidos. Tira minhas dúvidas. Abre meus olhos, Senhor, e deixa-me ver. E toma todo o meu ser e sê meu Senhor. Até que a igreja faça isso, estamos andando às cegas. Jesus está batendo a porta e nós o estamos deixando do lado de fora. Oremos um instante enquanto inclinamos a cabeça. Enquanto nossa cabeça está silenciosamente inclinada, nosso rosto está voltado para o pó de onde fomos tirados. E algum dia, esta carne mortal terá de... Os resultados serão voltar ao pó. Haveria uma pessoa aqui esta manhã que nunca abriu o coração assim ao Senhor Jesus, que queira levantar a mão a Ele agora e queira dizer, Jesus, tem misericórdia de mim? Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe. Outra pessoa. Deus o abençoe, jovem. Eu abro meu coração neste momento. Diz, Senhor Jesus, toma-me todo em plena posse. Sê meu Senhor. Deus o abençoe, Senhor. Sê meu Senhor. Deus a abençoe, senhora. Sê meu Senhor, Senhor do meu orgulho, Senhor da minha fé, Senhor dos meus olhos, Senhor da minha visão, Senhor da minha audição, Senhor do meu apetite. Eu poderia ter falado sobre muitas dessas coisas, mas o tempo não teria permitido. Sê Senhor de tudo. Deus a abençoe, senhora. Apenas Deus o abençoe, irmão. Toma-me, Senhor. Deus o abençoe, irmão. Toma-me como estou, Senhor. Deus a abençoe, irmã. Deus o abençoe, irmão. Deus os abençoe. E aí atrás. Isso mesmo. Toma-me como estou e tem controle total, Senhor. Que não seja eu que te guie, guia-me tu. Um homem estava dizendo, Deus o abençoe, meu irmão. Um homem disse que saiu num pasto e pegou um pônei aqui o outro dia. Ele pôs a corda em volta do pescoço do pônei, então deu um nó simples no seu focinho e estava levando o pônei de volta ao celeiro. Antes de chegar lá, o pônei o estava guiando. É o que acontece. Deus nos pega e tentamos guiá-lo. Deixe-o guiar. Ele conhece o caminho. Ele percorreu o caminho. Ele fez o caminho. Não conhecemos o caminho, então por que tentamos arrazoar sobre essas coisas? Apenas nos submetamos a Ele e digamos, Senhor, guia-me tu, eu seguirei. Talvez você seja cristão há algum tempo, talvez Cristo tenha entrado em seu coração, mas você nunca entregou sua fé a Ele. Diga, Senhor, entra, tira todas as dúvidas do meu coração. Se a tua palavra diz isso, eu creio nela. Assim, deste dia em diante, estou te recebendo como eu quero que tu me des o que o irmão acabou de dizer, como uma moeda de 25 centavos por um pão. E na oração pelos doentes esta manhã, eu vou te receber. Creio que tu o farás. E sigo em frente, regozijando-me. Não importa quando aconteça, vai acontecer. Gostariam de abrir sua porta da fé em seu coração para Ele hoje? Vocês, então, levantem as mãos e digam, Senhor, aqui estou. Deus os abençoe.
muitos com as mãos levantadas. Thou Lamb of Calvary, Savior divine, now hear me while I pray, and take all my sins away, my unbelief. Oh, let me from this day be wholly thine. Senhor Jesus, Tu vês as mãos destas pessoas. Tu conheces o coração delas. Tu estás ali, és Tu batendo. Que não olhem para algum mito místico, mas que olhem diretamente na face do Filho de Deus crucificado. Que tenham um entendimento esta manhã como nunca antes. Concede, Senhor. Tivemos dificuldades. Satanás tem lutado contra nós de todas as formas. Mesmo quanto a esta reunião esta manhã, não havia ninguém aqui para dar os cartões de oração, para que pudessem ser colocados em fila. Para as pessoas de fora da cidade, para que possas mostrar a extraordinária abundância da Tua presença, de acordo com um dom divino e uma vontade por Teu próprio grande poder. Mas Tu és o Deus que governa todas as coisas. Tu governas as dificuldades e as circunstâncias. E rogo, Deus, hoje, que toques o coração de cada pessoa. Tenhas acesso a cada cômodo e compartimento. Que abram o coração agora mesmo. E todos esses que levantaram a mão, de serem egoístas, ou serem negligentes, ou coisas que não são como gostarias que fossem. Isso mostra na vida deles que Tu não vives nesse compartimento. Que ele seja aberto agora mesmo. E, Senhor Jesus, entra e faz Tua morada neles. E então, Senhor, oramos também por estes que estão doentes e aflitos. Que nesta hora algo aconteça, que impressione estas pessoas para chegarem a perceber a presença de Jesus Cristo. Para que seus corações se abram. Amen. Rogo em nome de Jesus. Amém. Foi anunciado pelo rádio e oralmente no tabernáculo que hoje íamos distribuir cartões de oração. E o motivo de darmos cartões de oração no tabernáculo é alcançarmos as pessoas que são de fora da cidade. Estão vendo? Pois as pessoas que são daqui da cidade, temos oração por elas diariamente ou em várias ocasiões aqui no tabernáculo. Mas alcançar as pessoas, o poder do discernimento está só em Cristo. E qualquer um sabe disso. Está apenas e unicamente em Deus. E quando Cristo esteve na terra, em um corpo físico, material, como estamos hoje, Ele andou na Galileia e em diversos lugares. Lá, Ele afirmou não ter poder para curar os doentes ou realizar milagres. Ele disse, nada posso fazer em mim mesmo. Não faço nada até que primeiro o Pai me mostre o que fazer. Qualquer um que conheça a Escritura, São João 5, sabe que isso é verdade. Ele não realizava nenhum milagre até que o Pai lhe mostrasse. Ele disse, em verdade vos digo que o Filho, Ele mesmo, o tabernáculo em que Deus habitava, seu corpo, o Filho nada pode fazer por si mesmo. Mas o que ele vê o Pai fazer, isso, o Filho o faz igualmente. E notem, quando ele foi à sua própria terra, sua própria cidade, o que aconteceu? Ele não pôde fazê-lo. Ele impôs as mãos em alguns enfermos, virou-se e disse, em verdade vos digo que um profeta em sua própria pátria, entre os seus... Vocês sabem como isso foi dito, isso. Mas ele tem sido tão misericordioso conosco em nos permitir ter algumas reuniões desse tipo. Isso mesmo. O que é para isso fazer? É para fazer com que esta cidade, estas pessoas e as que estão nos arredores que nunca estiveram em outra reunião, saibam que Ele é o Deus vivo. Ele disse, também fareis estas coisas que eu faço, vós fareis estas mesmas obras. Ele disse, um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis.
Pois estarei convosco e em vós até o fim da era. Isso mesmo. E também fareis as coisas que eu faço até o fim da era. Creio que estamos vivendo nos dias do encerramento da dispensação gentia. Tudo está perfeitamente em ordem agora mesmo, para o tempo do fim. Mas a ida para o lar da igreja, é isso que Cristo está esperando, como aconteceu nos dias de Noé. Longânimo, não querendo que alguns se percam. Ele é o mesmo hoje. Não, longânimo ele é agora, não querendo que alguns se percam. Grandes sinais e maravilhas têm ocorrido. As pessoas dizem, bem, estamos esperando uma grande era por vir. Meu amigo, a era está para terminar. Os gentios estão acabados. Está no tempo do fim. Assim, agora é o tempo de estar, de receber a Cristo e estar pronto. Agora, escute, amigo, não sei... Agora, não há nenhum cartão de oração no recinto. Não há nenhum. Billy esteve aqui faz pouco, ou em algum lugar. Ele tinha uns 100 cartões para distribuir, mas as pessoas não vieram aqui para receber. Tinham de começar o culto, pois não interrompemos isso. Então eu disse, só chamarei as pessoas e orarei por elas. Mas sinto que a presença de Cristo está aqui. Sinto que me preparei e até esta mensagem para a igreja esta manhã com esse propósito. E de alguma forma o inimigo nos cercou de alguma forma, mas creio que Cristo pode prevalecer sobre o inimigo, se nosso coração estiver certo com ele. E muitos de vocês que levantaram a mão, é claro, assim que este culto terminar, quando o apelo ao altar for feito, quero que venham aqui e agradeçam a Deus pelo que ele fez por vocês. Quando você recebe fé, o que é fé? Poderíamos formar uma fila de oração aqui e trazer as pessoas, meia dúzia ou mais. Esse discernimento é muito poderoso e viria aqui à plataforma e vocês notariam. Tenho 48 anos, tenho tido visões desde que eu tinha uns 2 anos e nenhuma delas jamais falhou. Até as coisas, quando eu dizia, eu não sabia como poderia ser, mas funciona dessa forma. Então, é Deus, estão vendo? Tem de ser Deus. Então, se Deus está presente para cumprir sua palavra, para provar que Ele também fareis estas coisas que eu faço, então Ele prova que é assim. Então, Deus abre nossos olhos. Se pudéssemos ver isso acontecer, então toda a promessa é verdadeira. Quando ele esteve na terra, só um momento. Quando esteve na terra, o que ele disse foi isto, o que ele disse. Ele disse, destruí este corpo, eu o levantarei em 3 dias. Como ele sabia que eu faria? Porque o profeta Davi disse, não permitirei que meu santo veja corrupção, nem permitirei. Deixarei sua alma no inferno. Ele sabia que era o Messias ungido. Ele sabia que essa era a sua posição. E por saber que essa era a sua posição, agora notem. Sabendo que essa era a sua posição, então ele pôde fazer essa afirmação, pois essa promessa se aplicava a ele. Ele disse, e as Escrituras não podem ser anuladas. Se o seu entendimento se abrir, as Escrituras não podem ser anuladas. Essa promessa dizia respeito a ele, e ele sabia que tinha de acontecer. Então, ouçam, amigos, toda a Escritura que lhe diz respeito, toda a promessa que lhe diz respeito é sua, tanto quanto aquela era dele. Sem dúvida que é. É por isso que estou aqui esta manhã. Se o Senhor permitir, vou pedir a Ele que faça algo, e aqui, onde é tão difícil e tal, na minha própria, não porque vocês não creiam em mim, mas é porque a palavra dele disse que seria assim, estão vendo? Sua palavra disse que seria assim. Vou pedir a Ele que anule a situação do cartão de oração, estão vendo? Vou pedir a Ele que faça isso, estão vendo? Eu não... Agora lembrem-se, permitam-me deixar gravado, e estas máquinas e gravar fitas aqui que
estão funcionando, várias delas na sala ali. Não digo que ele fará, estão vendo? Não digo, vou lhe pedir, e se ele fizer, ficaremos gratos. E se o Senhor... Quantos? Ninguém aí tem cartão de oração. Quantas pessoas doentes aí que estão doentes? Levantem a mão. Querem algo do Senhor? Levantem a mão, seja onde estiverem. Agora, consigo ver o rosto de vocês, portanto, até que dá para ver quem são. Assim, eu não consigo dizer. E se for algumas pessoas do tabernáculo, não quero essas pessoas. Quero que o Senhor me mostre alguém que não seja do tabernáculo, alguém que seja de fora da cidade. Porque se alguém do tabernáculo, é por isso que distribuímos cartões, para alcançar as pessoas que não são do tabernáculo, para que as pessoas dizem, bem, ele conhece essa pessoa, é assim que esse discernimento vem. Como vem na Itália, na Alemanha, na Suíça, na África e em todos os lugares em volta do mundo, como se apresenta aqui e diz coisas que acontecerão 3 ou 4 ou 5 anos depois e acerta perfeitamente no alvo, é Cristo. Quem foi que guiou os filhos de Israel pelo deserto? Cristo. O que ele era então? Quero lhes perguntar algo. Pensem nisso por um minuto. O que ele era? Uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo. E quando veio à terra, ele disse que era essa coluna de fogo. Disseram, nossos pais comeram o maná no deserto. Ele disse, eu sou o pão da vida. Disseram, nossos pais beberam de uma rocha espiritual. Ele disse, eu sou a rocha. Ora, disseram, Moisés ouviu numa sarça ardente. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou que estava na sarça. Ele disse, agora eu vim de Deus, uma coluna de fogo. Deus é luz, sabemos disso. Deus, habita em espírito, não em carne. E nesta coluna de luz, Jesus disse, vim disso e volto para isso. Agora, isso pode estar fora da sua teologia, mas está na Bíblia. Jesus disse, e quando ele morreu, foi sepultado, ressuscitou. E quando São Paulo estava a caminho de Damasco para prender o povo, Jesus lhe apareceu, de novo, nessa coluna de fogo, e o derrubou. Agora, seria possível que um a visse e os outros não a vissem. Aqueles homens que estavam com Paulo não a viram. Disseram, ouvimos um ruído, mas não vimos luz. Mas a luz foi tão brilhante para Paulo que lhe cegou os olhos e ele ficou cego por uns dias. Coluna de fogo. Ele foi a Pedro na prisão como a coluna de fogo. E aqui está ele hoje. Esse é um espírito do diabo estiver em você, você fará as obras do diabo. Se você fosse um fora da lei, um espírito, se o espírito de John Dillinger estivesse em você, você levaria armas e mataria pessoas. Se o espírito de qualquer coisa estivesse em você, o faria agir como a pessoa. Se o espírito de Cristo está em você, ele agirá como Cristo. Fará as obras de Cristo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aí está. E agora, estou apresentando isso só para a glória de Deus. E estou ficando velho e sei que meus dias na terra talvez não sejam muitos. Não sei. Isso não sei dizer. Espero estar vivo para ver a vinda do Senhor. Não sei se estarei. Mas não sei se voltarei a pregar outro sermão. Mas não temos como saber disso. Está nas mãos de Deus. Eu não sei. Mas eis uma coisa. Se lhe pedirmos para vir em nosso meio esta manhã e fizer algo, a prova infalível de que ele é o mesmo Cristo ressuscitado e fizer o mesmo que fez quando caminhou pelas praias da Galileia. Gostaria de saber quantos diriam, eu abriria mão de um lugar na fila de oração. Mesmo que ele não me chamasse, eu abriria mão do meu lugar. E creio que em meu coração ancoraria uma fé que me manteria firme em Cristo. E assim sairia desse recinto esta manhã, se ele entrar nestes corpos humanos aqui esta manhã e der a alguém aí fé suficiente, como a mulher que tocou sua roupa. Ele olhou em volta e disse, alguém me tocou. E disseram, bem, todos estão te tocando. Disse, mas senti que fiquei fraco. E ele olhou por ali até encontrar a mulher e ele disse, contou-lhe o que ela havia tido e qual era o seu problema e disse que a sua fé a havia salvado. Esse foi Jesus. Digam-me de alguém que já viveu na terra que fez isso fora ele.
Mostrem-me a história onde isso já foi feito. Tenho o livro dos mártires de Fox. Tenho os primeiros escritos de Joséfo. Tenho as eras primitivas de Pemberman. Tenho as duas Babilônias de Hislop. Nunca aconteceu nada igual até este dia. Isso mesmo, pois estamos no tempo do fim. Estamos no tempo da junção. E os gentios estão no fim. Não falta muito para sermos carvão e cinza. Recebam-no. Se ele fizer isso, não digo que fará. Se não fizer, formaremos a fila de oração. Se ele fizer, vocês diriam, e sei que a pessoa é com certeza desconhecida, e se Deus fizer isso, eu crerei que o Senhor Jesus está presente, e ele tomará meu caso em suas mãos, eu o entregarei lá e receberei como os 25 centavos. Sairei daqui agradecendo a Deus por minha cura. Vocês fariam isso? Levantem a mão e vejam. Quantos aqui dirão que farão isso? Levantem a mão por toda parte. É maravilhoso. Oh, que coisa. Agora ponham-se em condição. Abram esse coração. Digam, Jesus, se já houve uma hora para operares em meu coração, faze-o agora. Tira toda a incredulidade, que eu possa acordar aqui, me sacudir. Será verdade que deixei passar algo todos estes anos e o perdi? Estive com uma porta fechada? Oh, sim, sei que tu estás comigo, mas será que te deixei entrar em todos os lugares para ver-te? Se conseguirem vê-lo esta manhã, a fé ancorará e as doenças desaparecerão. Vocês ficarão bem. Creiam agora. Que coisa. Espero que creiam. Deus, concede. É a minha oração. Agora, antes de fazermos isso, oremos. Ó Senhor, este é um dia terrível em que vivemos. Sei que tudo o que poderia acontecer terá de ser tu, permitindo que se faça, Senhor. Há muitos aqui, uma dúzia ou duas, que talvez estejam em estado grave. Alguém que não irá sarar se não for por ti. E rogo que nos concedas esta bênção. E Pai, sabemos que só há um jeito de receber fé. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus diz, também fareis as coisas que eu faço. A palavra de Deus disse, tudo é possível aos que creem. E, Senhor Deus, estamos tentando colocar fé no coração das pessoas, abrir suas portas, para que vejam e conheçam a bondade de Deus ao permitir que estas coisas aconteçam. Agora, tem misericórdia de nós, Senhor, enquanto me ajoelho aqui, ao lado deste parapeito do altar. Ó Deus misericordioso, sê misericordioso conosco. Rogo por toda pessoa aqui, Senhor. Pelo pessoal do tabernáculo, pelas pessoas de fora da cidade, por todos. Tu disseste, a oração da fé salvará os doentes. Deus os levantará. E se houverem cometido pecado, ser-lhes-á perdoado. E vemos que as pessoas que recebem qualquer coisa que não seja pela palavra, não lhes dura muito. Pensamos nos filhos de Israel, como todos tropeçaram no sobrenatural, e então caíram no deserto. É de fato assim, Senhor, e à medida que as pessoas têm uma fé sólida na Tua palavra... Room, yes there is room, there's room at the fountain for thee. A room, yes there is room, there's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from
sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. That precious name. Glory to His name. Precious name. There to my heart was a blood applied. Glory to His name. Now, while we sing this next verse, shake hands with somebody in front of you, back of you, sides of it. Come to this fountain, so great and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Come in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. That precious name. Glory to His precious name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, I love that, don't you? Glory to His name. Precious